cidade do interior do estado de São Paulo. Chegando na cidade, cana só. A região inteira aqui é só cana. Ribeirão Preto, né, o território, né, de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto, hoje abrange aí são 16 cidades. Então, que antigamente era uma única cidade, né, Ribeirão Preto, hoje são 16 cidades aí que compõem a região de Ribeirão Preto. Antigamente era uma cidade só. Então, e a história de Ribeirão Preto tem muito a ver com a fazenda que hoje é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje é a USP, né? Então hoje aqui é a Fazenda Monte Alegre. Tá aqui o campus da USP, Ribeirão Preto. Então foi a partir daqui, dessa fazenda, que teve o grande crescimento e desenvolvimento de Ribeirão Preto. Que é a entrada da fazenda, né? A entrada da sede, né, da fazenda. Uma das, se eu não me engano, 8 fazendas. Não, são 16 fazendas, se eu não me engano. Que antigamente era tudo Ribeirão Preto, mas que hoje são aí uns 8 municípios. Como a história, né, de muitas cidades daqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto também foi desbravada, né, pelos mineiros que, após ter acabado, né, com as riquezas de Minas Gerais, juntaram o dinheiro deles e vieram então para o interior de São Paulo. Aí aqui eles entravam, derrubavam tudo as árvores e com as madeiras eles iam construindo as casas, os maquinários, e nas terras iam se plantando, né, se cultivando as terras aí para agricultura. E aí então tem o surgimento de várias cidades aqui do interior de São Paulo. Então toda a cidade do interior começou com desbravamento e posse das terras, mas que para poder legalizar as terras, essa terra tinha que fazer parte de uma cidade, né? Mas como assim, se não existia cidades, né? Então alguém sempre tinha que doar as terras para a igreja, que é então, com as missões jesuítas, né, aquelas igrejas iam se tornando povoados, vila, e assim iam crescendo até se chegar ao status de município. Então Ribeirão Preto foi uma dessas cidades, e que daqui de Ribeirão Preto as fazendas, as gigantes fazendas, foram cedendo as terras para os municípios, que hoje são em torno aí de, acho que são 16 municípios da região de Ribeirão Preto. Aí você imagina a riqueza da região, né? Isso daqui era o portão de acesso à sede da fazenda, né? Olha só. Antes de se tornar a USP, ó, era Escola Prática de Agricultura. Aí depois, né, com o passar do tempo, né,
as novas gerações e a consciência ambiental, começou-se então o reflorestamento de grandes áreas aqui das fazendas. Então a área da USP, ela tem uma grande área verde aqui em Ribeirão Preto, mas tudo de reflorestamento, né? Combate à erosão. Ali, ó. Olha lá o periquitinho lá em cima, ó. É periquita? É uma maritaca, né? Maritaquinha, né? E aqui tá a grande riqueza da fazenda Monte Alegre. Café. Então essa daqui era uma das fazendas do rei do café. Olha só como que é o campus da USP. Aqui no campus da USP tem vários prédios aí, né, que eles utilizam hoje como, se eu não me engano, a escola de música é um exemplo, que era a estrutura original da fazenda. Se eu não me engano é isso mesmo, a escola de música daqui da USP, ela utiliza o prédio original da fazenda. Belo lago, ó. Lago da USP. Ah, é só um lago mesmo, não tem nada aí. Não tem atividade esportiva, não tem nada. Tá tudo bem arborizado, né? Mas tudo por conta do reflorestamento, né? Porque na época da fazenda aqui foi tudo derrubado, as árvores nativas, né? Porque aqui também é uma região de Mata Atlântica, né? O interior aqui mistura, né? Ele vai perdendo a Mata Atlântica e vai virando um cerrado, né? Essas construções eram senzalas, outras eram só barracão. Tem que ver qual que é a história de cada construção dessa, né? Olha só que bela casa, ó. Tem aula? Essa daqui era uma das casas, né, da fazenda. Que beleza de casa, ó. Aqui é o prédio, salas de aula da medicina da USP. Então, esse prédio aqui, ele foi construído para ser a escola técnica agrícola e que depois foi transformado, né, na faculdade de medicina. Então essa fazenda aqui, ela na época, essa fazenda aqui, depois da época do café, né, do auge do café, e ela foi tomada pelo governo para ser uma escola técnica agrícola. As casinhas assim.
Escola Técnica Agrícola. Depois é que se transformou na Universidade de Medicina, né? As casinhas, né, dos professores. Então os professores moravam aqui na escola, né, na área da escola. Então essas casas eram casas de professores. Hoje virou tudo ponto da escola, né? Alguns centros aí acadêmicos, algumas coisas assim, né, da escola, salas de aula, né? Centro, escritório, né? Mas antigamente isso daí era tudo casa de professor. O professor morava aí, uma colônia. O campus da USP, ela é administrada como se fosse uma cidade, né? Então, o campus da USP aqui tem prefeito, né? Então tem o reitor da faculdade e tem o prefeito que cuida da estrutura, né, da USP. Tem bastante casas aqui, é uma cidade mesmo. E tudo construído para a época da Escola Técnica Agrícola. Depois foi ampliando, né? Depois que pegou a Universidade de Medicina, foi ampliando também, né? Porque daí depois passou a ter também a parte de filosofia, o centro de física, né? Física médica. Então foi crescendo bastante. Então tem um hospital aqui encostado aqui, que é o HC, né? Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Em cima, ó. Ali é o prédio do HC, do Hospital das Clínicas, ó. Famoso, né? Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Não sei se ainda é, mas antigamente era o alojamento dos alunos. Então era moradia estudantil aqui, né? Os alunos moravam aqui. Alguma dessas casas aqui, olha lá, GAC, né? Alguma dessas casas são casas que servem de apoio para as pessoas e familiares, né? Para os familiares dos pacientes de câncer, né? Então, às vezes o paciente está em tratamento e a família não tem condições de ficar na cidade, então eles são alojados nessas casas aqui, né? Então é um convênio que a USP tem, que o familiar do paciente mora aqui na USP. Olha lá, a casa de hóspedes, né? Então a família do paciente mora aqui para ficar próximo do paciente e acompanhar o tratamento médico. Aqui também é alojamento, ó. Alojamento para aluno aqui também. Tem vários alojamentos, né? Os alojamentos costumam ser próximos às faculdades, né? Então o aluno ele mora próximo do prédio que ele estuda. Aqui então é o prédio da Universidade de Medicina, né? Que ele foi construído para ser a escola técnica agrícola na época do declínio do café, da bolsa do café. Então, nessa época a fazenda foi desapropriada e foi criada então a Escola Técnica Agrícola, que agora é a USP, né? A Universidade de Medicina aqui, ó. Aqui é o centro cívico, né? Então aqui tem pista de atletismo, tem um restaurante, refeitório dos alunos, né? Tudo aqui, ó. Mais moradia estudantil. Tem correios aqui dentro da USP. Aqui tinha uma piscina também. Só não sei aonde. Ah, aqui, ó. Departamento de música. Pra baixo, né? Ah, aqui é a piscina.
Olha, Piscina olímpica também. que legal. Aqui, ó, essa construção aqui, que hoje é a escola de música, né? Essa construção aqui, ela era a... Dá pra ouvir a música? Ela era a senzala da fazenda. Hoje então é chamada de Túlia, né? Que é a sala de concerto da oficina de música. Mas que antigamente, né, na época da fazenda, era a senzala. Claro que reformaram, né? Porque a casa da fazenda tá lá pra cima. Olha lá, tá estudando lá, ó. Tá praticando. Aí, ó, e aqui então é a casa da fazenda, né? Que era a sede da fazenda. Então, e essa daqui era a casa sede da fazenda, que hoje é o Museu do Café, mas que infelizmente está abandonado. Há muitos anos está fechado para reforma, e que essa reforma não começa, e se demora para começar também não tem prazo para terminar, né? Mas aqui dentro tem a história aqui da Fazenda Monte Alegre. Ali naquela placa ali conta um pouco da história. E dentro tem vários utensílios aí da época, né? Do auge do café. Segundo informações aqui da Secretaria da Cultura, faz tempo mesmo que o museu está fechado. Existe até um processo administrativo aí no estado para liberar a verba para poder fazer a reforma do casarão, né? E a gente tá falando tanto aí, né, da Fazenda Monte Alegre, né? Mas de quem era, né, a Fazenda Monte Alegre, né? Fazenda Monte Alegre, ela foi, o último dono dela foi Francisco Schmidt.
Francisco Schmidt foi um alemão que veio para o Brasil com 8 anos de idade e chegou aqui e foi trabalhar na agricultura junto com a família, né? A família dele foi trabalhar aí nas fazendas, né, do interior. Então foi lá para a região de Limeira, né, que eles foram trabalhar e aí eles foram vindo para o interior do estado, foi crescendo, né? E Francisco Schmidt, ele começou a se envolver com o comércio do café. Então ele começou a vender o café. Ele comprou um armazém de secos e molhados e começou a vender café. E com isso ele foi aumentando a fortuna dele. E foi onde ele comprou essa fazenda, que na época o proprietário da fazenda era um escravocrata e que tinha uma dívida muito grande com o governo. E Francisco Schmidt, ele era dono de uma das maiores fortunas aí na época e comprou essa fazenda. Francisco Schmidt aí foi um grande político também, recebeu títulos, né? E ele tinha aí, essa daqui era uma das 15 fazendas dele, né, espalhada por Ribeirão Preto. E que hoje essas fazendas aí, elas estão nos 8 municípios aí que formam a região de Ribeirão Preto. 16, né? 16 municípios que formam a região de Ribeirão Preto. Então, em várias cidades aqui do interior da região de Ribeirão Preto, nós vamos ver fazendas aí que eram do Francisco Schmidt. O rei do café, né? Francisco Schmidt era considerado o terceiro maior produtor de café de São Paulo, do Brasil, né? Então, ele era o terceiro rei do café. E quem que era o segundo rei do café? O segundo rei do café, né, o maior produtor de café, produzia mais que Francisco Schmidt, era o pai de Santos Dumont, Henrique Dumont. Aí. Lá no fundo era o salão de festa da fazenda. E aqui é a casa, né, da fazenda. Deve ter alguns que repetem, né, mãe? Só o tamanho das palmeiras imperiais, ó. Se eu não me engano, essas palmeiras aí, elas estão aí desde a época da fazenda. Ah, deve ter. Deve ter, porque... É porque é 1930, que foi a queda da Bolsa do Café. Então essa fazenda aqui, ela foi desapropriada depois de 1930. E assim como a fazenda Monte Alegre foi desapropriada para ser uma escola técnica, né? Muitas outras fazendas também foram desapropriadas para serem prédios do governo, né? Para serem universidades que hoje, que nem a Universidade de São Carlos, por exemplo, também foi uma fazenda que foi desapropriada, né? E tudo com a quebra da Bolsa do Café, né? Aí o pessoal ficou tudo sem dinheiro, foram perdendo as terras. Ó, aqui aqui é a farmácia, faculdade de odontologia. Tem outras universidades aqui nesses prédios aqui. E aqui já é a saída então para a Avenida do Café.